Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Nós passamos aí pelo esporte, pelo futebol, né? O Grêmio deu um grande vexame aí no Grenal de ontem, no Beira-Rio. Foi lamentável o que aconteceu. Perdeu o clássico por 4-2, né? Jogando absolutamente nada. Entrou com os famosos saltos altos, né? Porque o Grêmio era franco favorito para o clássico. E o que se viu em campo foi exatamente o extremo contrário. O Grêmio foi engolido pela equipe do Esporte Clube Internacional. O que me diz aí, Zé? O que desse Grenal aí fatídico? Olha, a gente nem tem o que falar, né? A gente nem tem o que falar. Mas eu acho que, sem dúvida, o nosso técnico não sabe. Nosso técnico, eu digo o técnico do Grêmio, não sabia o que era Grenal. Ele foi para um jogo achando que era um jogo igual a qualquer outro. Os jogadores se achando que eram superiores, que era um time superior, chamado e famoso salto alto. E eu vejo o quê? Eu vejo um Inter aguerrido, com garra, com vontade, coisa que eu também não vi o Inter no jogo contra o Inter Santa Maria semana passada, certo? Mas foi uma surpresa que pegou todo mundo, todo o time do Grêmio desprevenido, uma defesa, principalmente do lado direito, que parece que não tinha ninguém ali, ou saudade do Kahneman. Certo? Então foi isso que aconteceu. Eu acho, espero que o nosso técnico agora e os nossos jogadores saibam o que é um Grenal. Já o técnico do Inter, o uruguaio, acostumado com as lides aqui do Sul e principalmente de classe, que ocorrem também no Uruguai, já tinha toda uma expertise para fazer com um time que começasse a jogar para valer. E foi o que aconteceu. Não sei, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer quarta-feira com o time do Grêmio, jogando lá no Rio, com o Fluminense, já dando início a um campeonato de verdade. Porque, na verdade, né, senhor, campeonato gaúcho é campeonato gaúcho, certo? Que traz sempre uma falsa verdade, traz uma ilusão, achando que o time está pronto, que venceu, que ficou em segundo lugar, e depois a gente sente o que é jogar com times do mesmo, que seriam e que são do mesmo gabarito que deveria ser o Grêmio e o Inter. Então vamos para frente para ver o que vai acontecer. Muito bem, o que me diz aqui o nosso médico veterinário, Oscar Dávila? Não começamos bem, né? O Grêmio realmente nos deixou aí preocupados nesse início aí de temporada, e é sempre interessante, né, por mais que o Gauchão não seja, né, um campeonato assim de tamanha relevância, assim, mas sempre que a gente está jogando contra o Inter é um clássico, né? Então eu acho que com o investimento que o Grêmio tem aí na folha de pagamento, a gente esperava mais, né? Não começou bem, esperamos aí que essas críticas merecidas aí que eles estão recebendo agora surtam efeito, e para quarta-feira a gente já comece, né, a virar essa página aí. Se Deus quiser, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro e parece que com um propósito bem diferente, de jogar futebol, né? E não de brincar, de jogar futebol e só receber contra-cheques do fim do mês. Está na hora de haver muita responsabilidade por parte do atleta, da comissão técnica, né? E da própria direção do clube, evidentemente, de exigir e cobrar, né? Um empenho qualificado, aplicado em campo. Não adianta só fazer contratações bilionárias e o resultado ser esse que se viu ontem, um verdadeiro vexame para o torcedor gremista. Muito bem, vamos adiante dizendo que está na hora aí de se falar em Banrisul e dizendo que é hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. Olha a mensagem do Banrisul.
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Muito bem, nós vamos falar agora da Algair, né? Algair Incorporações, com o seu Vila Portal, esse condomínio exclusivo lá na Vila Conceição, na Tristeza, no coração da Zona Sul. São 18 casas com um arquitetônico invejável, né? Preços civilizados, só coisa boa, com uma vista eterna para o Guaíba, passando pelaquela vegetação, né? E depois o Lago Guaíba. Isso tudo na Vila Conceição, onde está situado o Vila Portal da Algair Incorporações. Dá uma olhada aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, daqui nós vamos falar agora, sabe de quem? Do Grupo Zafre, onde economizar é comprar bem. Veja a mensagem do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. E o Grupo de Paulo está aí, né? Oferecendo para aquele pessoal todo lá de Torres, os turistas, a população fixa, né, do município de Torres, os seus veranistas, né? Uma loja de Paulo padrão. Olha só que beleza, que bonito, arquitetônico, lindo, uma plástica muito linda, com todo o conforto para os clientes, né, do Di Paolo, Galeto de Paolo, o Grupo de Paolo, comandado pelo empresário Paulo Jeremias, que é esse grande visionário, né, que estabeleceu esse grupo maravilhoso, onde se saboreia o melhor galeto do planeta. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? No Di Paolo, que é essa comida saborosa com essência artesanal. Tudo preparado com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove essa sequência de galeto em uma das lojas do Grupo Di Paolo. É bom demais, maravilhoso, sensacional. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural bebida Sucos Petri, uva laranja e a água de coco para hidratar a sua atividade física, né? Tudo sem adição de água, açúcar e sem conservantes. A bebida de todas as estações é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida do ano inteiro. É um negócio fantástico essa bebida do ano inteiro, Sucos Petri. Estou aqui com o Oscar Dávila, médico veterinário, titular do Armazém Quatro Patas, né? Sediado aqui em Porto Alegre, onde tem clínica, tem bloco cirúrgico, enfim, toda atividade exigida para uma grande base para tratar do seu pet, do seu gatinho, dos seus gatos, etc. e tal, com esse grande profissional, o Oscar Dávila, que é um cirurgião, né? E clínico também. Essa sede fica ali na rua Domingos Crescêncio, no bairro Santana, Domingos Crescêncio, 675. Muito bem. O problema agora desse excesso de calor, Oscar Dávila, como deve proceder aí os tutores, enfim, todo aquele que tem seu pet, seu gato, para minimizar essas dificuldades desses, né, esses animais no momento tão crítico, né, porque nós estamos vivendo uma época de extremo calor. Exatamente. Se está quente para nós, está mais quente ainda para os cães e gatos, né? Porque eles têm essa dificuldade de eliminar o calor do corpo, né? Eles conseguem isso só por meio da respiração, né? Um pouquinho ali por meio das patas, mas grande parte, né, disso acontece pela respiração. Então é muito importante que a gente oriente a população com relação aos cuidados, né?
Então, horário de passeio, horário mais cedo, mais à noite, disponibilidade de água, todos esses cuidados que vão manter esses cães e gatos aí acobertos, né, desses extremos de temperaturas, desses calores aí que tem feito, seja na cidade, no litoral, em qualquer lugar, para que a gente consiga aí manter a qualidade de vida deles e evitar ali e controlar sempre os sinais, né? Principalmente respiração ofegante, né? Aquele animal que está muito inquieto ali depois de um passeio ou de um momento de calor. Além de outros cuidados também, não deixar sozinho no carro, mesmo que seja por 2 minutos, 3 minutos, em hipótese nenhuma, né? Sempre vigiados. Bastante água, trocar água muitas vezes, assim, várias vezes ao dia, mais de uma opção de pratinho de água ali no ambiente que tiver, né? Alguns cuidados ali com relação também à alimentação e para que a gente consiga aí passar por essa temporada aí sem nenhum tipo de contratempo, como um aumento, né? Uma hipertermia aí, que é uma situação de emergência, né? Que as famílias têm que ficar muito atentas com relação a isso. Perfeito. Nessas lojas que nós temos aí que oferecem produtos para gatos, né, e os pets, existe algum tipo de equipamento para minimizar esses aquecimentos dentro de casa, no apartamento, enfim? Exatamente, existe sim, existe os colchões, aqueles colchões de gel, existe fontes de água de diferentes tipos, né? Então tem hoje em dia a indústria aí oferecendo muitos produtos aí para essa manutenção, mas eu sempre diria que os cuidados básicos mesmo são aqueles cuidados que não tem praticamente custo nenhum, né? Às vezes colocar ali uma pedrinha de gelo, não precisa ser água gelada, né? Só uma água um pouquinho mais fresca, né? Observar o ambiente, se aquele ambiente da água não fica no sol, se é um ambiente que está, né, mais tranquilo. Ventilador, não precisa ser direto ali no animal, ar-condicionado também, controlar temperaturas, então não pode estar lá 19 graus, daqui a pouco o animal sai correndo ali para a rua com 40 graus. Então esses choques térmicos, esses contrastes, e controlar as raças específicas, né? Tem raças que a gente chama de braquicefálicos, basicamente são aqueles animais, aqueles cães, principalmente ali com o focinho achatado, né? Então, os pugs, os shih tzus, lhasa apso, os bulldogs de todos os tipos. Tem outros também que tem ali, não tem o focinho achatado também, como os spitz, né? O Lulu da Pomerânia também, que são que eles têm o crânio, né, mais encurtado. São cães que têm uma alteração, uma característica respiratória. Isso não é uma doença, é uma característica dos cães que a gente precisa controlar, e esses são cães mais propensos aí a esses aumentos de temperatura, então a gente precisa controlar, porque essa respiração muito ofegante, às vezes pode se confundir um pouco com o temperamento mais agitado do animal. Então observar ali se a língua já está um pouco roxa, aquele animal está realmente ali com a mucosa, né, com a gengiva muito vermelha. Ficar de olho ali para já tratar de hidratar aquele animal. Não é forçar a tomar água, oferece a água, se ele não tomar água, tudo bem. Já começa a molhar o corpo dele ali pelas patinhas, barriga, não precisa, né, usar água gelada, então nada de choque térmico, né, numa situação como essa, e já procurar atendimento de urgência ali, procurar um médico veterinário assim que possível, mesmo depois que passe a crise, para ter certeza que ficou tudo bem nessas situações. Controle ali de uma calçada muito quente, né? A gente tem que lembrar que eles não têm sapato, né? Então, basicamente ali, até alguns no inverno ali utilizam, né? Mas a gente sabe que 99% dos cães andam com as patinhas ali livres, e então num piso ali, às vezes, que está 40, 50 graus, né? Então a gente precisa controlar, porque eles são muito resistentes. Às vezes a vontade, o ímpeto deles de passear é tão grande que eles são capazes de suportar situações bem adversas ali e chegar a um extremo, né, que a gente tem um cuidado com relação a isso. Perfeito. Não abre mão também do controle do calendário de vacinas e todas essas situações aí que às vezes o pessoal meio que esquece, vacila, né? Exatamente. A prevenção sempre é o melhor aliado, né? Seja na medicina veterinária, na medicina humana, com certeza o doutor aí tá aí para nos alertar sobre isso, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, o antiparasitário externo, o antipulgas, o vermífugo, que é o antiparasitário interno, o calendário de vacinas sempre em dia, sempre atualizado, né? Não interessa se dou vacina da raiva, não dou vacina, dá sempre, faz todo o protocolo de vacinas, não sabe o que vai acontecer amanhã. Se esse animal vai precisar ser internado, se esse animal vai precisar fazer uma viagem de urgência ou algo inesperado que precisa de um atestado de saúde, as vacinas precisam estar em dia. Acontece um incidente, de repente vai um amigo em casa ali, leva uma criança, aquele animal se assustou, deu uma pequena mordiscada, já é um transtorno, né? Então, assim, são vacinas de cuidado para o animal e da nossa responsabilidade civil em relação aos nossos pets também, que podem nos causar aí aborrecimentos em função disso.
É interessante, né, doutor, porque a gente sempre acha que não se dá conta que a questão da temperatura, a manutenção da temperatura corporal, principalmente dos cães, ela se faz exatamente esse controle pela respiração. Exatamente. E aí então vem essa questão, a gente vê um cachorro que está taquipneico, ou seja, respirando muito rápido, tem essa questão da coloração da língua, né? Língua mais roxa, é um sinal. E eu lhe perguntaria uma outra coisa, e o inverso? Certo? Há necessidade no inverno, em que se vê hoje muito frequente colocar capas dos cães, no sentido, há necessidade de fazer algum aquecimento externo através de roupas ou capas que vem sendo utilizada, ou isso para o animal não faz muita diferença? Não tem uma diferença, porque na verdade o animal já tem a pelagem dele, né? Então, às vezes, a gente precisa observar assim, tem raças, algumas raças específicas, como os galgos, por exemplo, né? Que ele praticamente é zero gordura, né? Praticamente Exato. São cães que não tem depósito nenhum de gordura. Estão sempre com fome, né? Estão sempre com fome, estão sempre tremendo, né? Então, esses cães, eles têm uma tendência, né, uma dificuldade de um pouquinho de manter uma temperatura mais estável, então pode ser benéfico em alguns casos, depende muito da atividade do animal. Animais com pelagem comprida não tem necessidade, às vezes a família, mas ele sente frio. Não é propriamente sentir, ele acostumou, né, aquilo ali é um aconchego, um conforto, né, que nem tomar uma sopa, né, então assim, é algo que, na verdade, ali é algo reconfortante para ele, porque foi um hábito que se gerou, né. Gato, então, mesma coisa, né. Então, às vezes a gente faz determinadas cirurgias nos gatos ali e coloca a roupinha pós-cirúrgica, né, para eles não mexerem nos pontos. Passa 2 dias, a família está ligando, só ele não se mexe, né, ele está doente, então traz de volta para a clínica. Eu falo, fica tranquilo, porque ele não está habituado a utilizar a roupa, então ele anda, parece que está uma camisa de força, né, então... Tudo é hábito, né? Os cães têm muito isso, né? Essas técnicas de adestramento e de cuidado são hábitos que a gente vai ensinando para eles e eles vão percebendo a cultura da família. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm cães e gatos em casa, eles não sobem no sofá, não sobem em cadeira, não sobem em lugar nenhum. Na minha casa, por exemplo, tenho 2 gatas lá em casa, elas voam pela casa inteira, né? Então tomam conta de tudo. Mas isso é porque a família vai permitindo, né? Eu e minha esposa acabamos, né, sendo mais condescendentes ali, então as gatas tá tudo encapado, né? Chega uma visita, tem que guardar as capas de tudo porque tomaram conta. No caso, então, de uma hipertermia num cão, a primeira medida seria molhar as patas, Exatamente. Molhar o dorso. Isso, molhar o peito, ali, a barriga. Exatamente. Para que a gente consiga restabelecer a temperatura, não de uma maneira abrupta, né? Então, não é tirar dentro da piscina. Não. Exatamente. Nem uma água gelada, nada nesse sentido, porque então vai controlar, ligar um ventilador, ar-condicionado, ele começar a umedecer, para que aquele animal comece a se acalmar. E eu sempre recomendo isso, assim, a calma, né, numa situação de urgência, de emergência como essa, assim, ela é muito importante. Primeiro, tem mais alguma pessoa junto, não vai pegar aquele animal, sair correndo para dirigir, daqui a pouco vai ter um acidente automobilístico, peça ajuda para um vizinho, telefona para alguém, para que consiga ali procurar o atendimento, né, e manter a calma, né. Essas situações aí a gente vai umedecendo eles e molhando devagar, não precisa forçar ele a tomar água, pode engasgar, então oferece água e aquilo ali vai manter a calma, porque até o tom de voz, né, às vezes a gente chega, um tutor ali no consultório, com o paciente e já muda o tom de voz, mas daqui a pouco aquele cachorro está chorando. O tutor sai de perto, né, vai para a sala de espera, a gente já observa outro animal dentro do consultório sozinho, porque ele percebe aquela angústia que ele está sentindo e acaba, né, piorando às vezes a situação. Muito bem, perfeito. Estamos conversando com o médico veterinário Oscar Dávila, né, que é titular do Armazém 4 Patas, cirurgia clínica, raio-x, tudo que você precisar para o seu pet, para o seu gatinho, seu gato, você tem à disposição lá na clínica, no Armazém 4 Patas, ali no Domingos Crescêncio 675. O telefone é? 3307-4004. 3307-4004. Então tá aí, na Domingos Crescêncio, ali no bairro Santana, estacionamento tranquilo ali, tá bom? Sicredi, minha gente. O início do ano é o momento de colocar os planos em movimento, é o seu dinheiro... O seu dinheiro também pode trabalhar por você.
Isso aí, você tem economia, esse dinheiro tem que rentabilizar. Na Sicredi Origem você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimentos e previdência. Comece o ano fazendo seu dinheiro render mais, invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Dá uma olhada aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Tudo bem. Vamos adiante, então, falando do Grupo Zafre, né? Onde economizar é comprar bem, né? Só um mix de produtos maravilhosos, preços civilizados. Economizar é comprar bem. Isso tudo é no Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Pode. Que precisa. Carlos Isaia Filho, médico que há muito tempo atua com grandes comentários aqui no nosso programa Atividade, que comemora 33 anos. Existe uma grande proliferação de faculdades de medicina no país, o que vem agravando a situação em função da qualificação desses profissionais quando concluem os seus cursos. Qual é o grande prejuízo, vamos dizer, para a atividade profissional e na ponta da extensão disso tudo aí, a própria população que vai depender desses médicos, né? O curso de medicina é o único curso que não forma bacharéis, forma médicos. E a partir do momento que eu tenho uma pessoa com diploma de médico e que ele faça o seu registro nos seus conselhos regionais de medicina, tem o seu CRM, ele está apto a exercer a medicina. Aí começa a grande preocupação. Nos últimos 50 anos, houve uma proliferação fantástica de cursos, ou seja, faculdades de medicina em todo esse país. Não só internamente no país, como na periferia das fronteiras, ou nas fronteiras com a Argentina, com Bolívia, com Paraguai, formando em pessoas, certo, em cursos, nos quais, para que eles pudessem atuar aqui no Brasil, teriam que fazer uma prova que chamava-se Renavan, na qual o índice de aprovação era em torno de 4%. Ora, isso trouxe uma necessidade de achar uma forma de conseguir com que essas pessoas, que esses novos médicos pudessem atuar. E aí o próprio governo começou a instituir o chamado Renavan Light, para dar essa possibilidade. Ora, hoje um curso de medicina, para quem investe, é um altíssimo negócio. Basicamente, as mensalidades para um aluno de curso de medicina é em torno de 10, 12 mil reais mensais. Que investimento, hein? É um investimento. Imagina os pais cujo filho quer fazer medicina, tem que arcar com uma despesa mensal, que não consegue entrar numa faculdade pública, que tem que entrar numa faculdade privada, e tenha que dispor desse quantitativo para formar o filho. Só que agora vem o pior. A questão de
pouco tempo atrás, por grande insistência do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, das entidades médicas, foi criada uma prova, certo? Para ver a qualidade técnica dos alunos das faculdades de medicina. E através desta prova foram pontuadas as faculdades de medicina. E aí tem sido um desastre. Só aqui no Rio Grande do Sul, 3 cursos privados tiveram nota insatisfatória. Imagine você estar com o seu filho numa faculdade dessas, já no final do curso, e você fica sabendo que aquele curso de medicina não foi categorizado para formar médicos. O que o meu filho, que se formou médico num curso desse, vai fazer agora? Se ele não tem capacidade, e foi provado que ele não tem, como ele vai cuidar da população, dos pacientes que chegarem até ele? Ah, não, mas tem a residência, que é a especialização. Gente, praticamente só tem vaga para 40%, e cada vez vai diminuir mais, porque cada vez tem menos residências, só para 40% daqueles que se formam. E esses 60%, como é que ficam? Estão atendendo? Estão botando em risco? Então, veja bem, há uma preocupação fantástica, muito grande. Não porque vão existir mais colegas médicos, mas pela qualidade desses novos colegas médicos e pelo risco que eles podem representar na sua atividade profissional. Para terminar, Silvas, a medicina brasileira, ela tem ainda um conceito e uma representatividade internacional fantástica, por ter bons profissionais, por ter excelentes clínicos, por fazer muita pesquisa, por ter excelentes cirurgiões. Nós não podemos perder isto. Isso foi conquistado ao longo da história da medicina brasileira. E o pior agora, está se tentando fazer, e por imposição do governo federal, cursos de medicina para sem terras. Aonde? Exatamente nas faculdades públicas, que são muito poucas. Que barbaridade. Como é que pode? Qual é a intelectualidade desse pessoal? Primeiro grau, segundo grau? Como é que vão fazer uma faculdade de medicina? Um sem terra, com todo respeito ao sem terra, com todo respeito, por favor. Porque, tem que deixar muito claro aqui, mas bom, não dá para... É uma coisa... Não, entram com vaga segurada, sem concorrência com os demais, que não são tem terras e querem fazer o curso de medicina, sem vestibular e assim por diante. Acho que até nesse ponto, assim, com relação à concorrência, não seria um problema, porque o paciente, né, e a família escolhe e sabe fazer mesmo que não seja da área médica, consegue perceber, né, o que está acontecendo e a qualidade daquele profissional. Agora vai a questão do prestígio da profissão, né, como um todo, né, que a gente tem que sempre valorizar e procurar agir também, e sente tristeza às vezes em ver colegas aí chegando, às vezes com a vontade, com um sonho, né, e percebendo que é uma profissão que, principalmente a medicina, é uma profissão dura, né, profissão muito dura ali, que não conhece sábado, domingo, noite, feriado, Natal, Ano Novo, que as famílias precisam compreender, né, o exercício desse trabalho aí, que não é brincadeira, não é só colocar o jaleco ali e ser chamado de doutor, não. Exatamente. Bem complicado, bem complicado. Vamos adiante, falando da TAP, que decola do Salgado Filho, o aeroporto Salgado Filho aqui, que a Fraport, que é aeroporto de Porto Alegre, não é Salgado Filho. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, você sai aqui de Porto Alegre e desce na Europa, em pouco mais de 11 horas. Pouco mais de 11 horas, em aeronaves de altíssima geração da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, de Porto Alegre a Lisboa, em pouco mais de 11 horas. 11, depende, né? Vai ser 11 horas e meia, 11h15, você está descendo em Lisboa,
num voo direto, saindo aqui de Porto Alegre, descendo na Europa, portanto, Lisboa, Portugal, está na Europa, fica em Portugal, vai para qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras e cartões de crédito são muito bem-vindas, parcelamento de pai para filho, e é só voar e descer direto. Esquece Guarulhos e outros aeroportos do país, é muito complicado, né? É difícil, né? É doloroso descer em Guarulhos, olha, tem que fazer conexão por ali, saindo de Porto Alegre, é um verdadeiro filme de terror. Podendo você sair, claro, depende do seu destino, direto de Porto Alegre à Europa pela TAP, em 11 horas e alguma coisa. Então, te liga aí, porque vale a pena, tá, minha gente? Muito bem. Carlos Isaé, tudo sob controle, estamos aí com 8 minutos, acho, para o fechamento do nosso programa. Eu gostaria de trazer um assunto que foi extremamente importante, ao menos na minha avaliação. Essa marcha que foi feita e pouca gente viu, né? Pouca gente ficou sabendo. Até Brasília, nos quais os órgãos da imprensa não noticiaram. Lamentavelmente, eu repito. Que imprensa, hein? Não dá para entender, gente. Que imprensa. Mas não dá para entender. Uma marcha a ideologia tomou conta da imprensa. Disso, o povo indo para as ruas, começando uma marcha com meia dúzia de pessoas e acabando, não querem nem dizer, nem fazer os cálculos de pessoas, se fala em 50 mil, 60 mil, 30 mil, chegando lá em Brasília, certo? Ordeira, em que não impediu o movimento em nenhum local onde eles passaram. Uma manifestação que civilizada. Veio atrás uma outra manifestação do pessoal de moto e de caminhões, em que aí lá em Brasília, para que essa manifestação de motos e caminhões não entrasse na cidade, mandaram bloquear o trajeto, só deixaram passar as pessoas. Ora, é uma manifestação popular fantástica e parece que outras virão junto. Ora, a partir do momento que você tem livremente, espontaneamente... O direito de ir e vir, né? Exato. Isso eles não vão poder bloquear. Houveram tentativas de infiltrações para criar um movimento de marginalização que não impediram, e houve todo um cuidado para que isso não acontecesse, como aconteceu no 8 de março, que todo mundo sabe. Certo? Agora, dói ver uma manifestação dessas, desse porte, deste nível, e os grandes órgãos da imprensa simplesmente não terem dado nenhuma notícia. Que país é esse? É muito medo do povo, das manifestações? Que é isso, gente? E aí vem um deputado, sei lá quem, da esquerda, e que fica se vangloriando como um castigo de Deus ter caído um raio e ter machucado algumas pessoas. Aí noticiaram. Aí foi noticiado. Certo? Como se isso fosse um... Eu não entendo como é que um grande veículo de comunicação do país, ou os grandes veículos... Isso é informação, é notícia, está compreendendo? Mas a ideologia, né? Os volumes financeiros que ingressam nesses veículos, através de mídia, né? Mídia do governo, né? Do gestor público, que é o nosso dinheiro, e daí não deixam noticiar aquilo que está acontecendo no país, de maneira ordeira, pacífica. O 8 de janeiro aqui, lá, não deram um tiro, não tinha nem canivete lá, não tinha faca, nada. Tinha batom. Só batom. Aí é difícil, né? Porque quando eu digo que a nossa Carta Constitucional está à margem de qualquer processo, é absolutamente verdade. Absolutamente verdade. Minha gente, nós estamos aqui no programa Atividade, 33 anos no ar, sempre ao vivo. Olha aqui, ó. RS Play TV, estamos aqui, das 20 às 21 horas.
Segundas às quintas, tá bom? E depois do programa de atividade, 21 horas, o Alexandre Garcia com aquele comentário maravilhoso. Hoje vale a pena assistir e ouvir o comentário do Alexandre Garcia. Certamente ele vai abordar esse tema aí, dessa caminhada aí. Que loucura. E as pessoas não podem ser informadas porque não há interesse dos veículos que são contemplados com grandes verbas de mídia. Essa é a razão. Muito bem. Meu amigo titular do Armazém Quatro Patas, meu amigo Oscar Dávila, médico veterinário. A Quatro Patas fica lá, a clínica onde se faz raio-x, cirurgias e a clínica, atendimento, né, o pet ou o gatinho tem, né, e tal, que precisa, um tratamento, um medicamento e tal. Qualquer tipo de ação. Exames de sangue, ultrassonografia. Exames de sangue, faz tudo lá na própria clínica. Exatamente. Né? Tem o bloco cirúrgico, tudo. Então, o meu Mozart já esteve lá, saiu feliz da vida de lá. Foi tudo beleza, viu? Cicatriz, tudo lindo demais. O cachorrinho está... fica na Domingos Crescêncio, 675, ali chamamos Santana, né? Isso, bairro Santana. Bairro Santana. Olha, vale a pena, se você quer, às vezes está aí... ou não está muito satisfeito, ou precisa daqui a pouco um atendimento do seu pet, do seu gatinho. Até uma consultoria, né, que é muito frequente. Clínica Quatro Patas, Armazém Quatro Patas, titular Oscar Dávila, médico veterinário, ali na Domingos Crescêncio, 675. Qual é o telefone lá, hein? 3307-4004. 3307-4004. 3307-4004. 3307-4004. Pode se informar lá, marcar uma hora e tal. Vale a pena, que é uma estrutura maravilhosa. Fácil de estacionar, tudo de bom. Muito bom. Então tá. O que temos aí, meu doutor? 5 minutos para fechamento. Fala, Carlos Jair. Bom, voltando à questão, eu não posso me silenciar no que aconteceu. Eu não posso. Não tem como. Gera uma grande indisposição do cidadão. Cidadã. Democracia. Que isso, gente? Se fala em democracia nesse país, mas é a única coisa que nós não temos. Ou que acabou, ou é uma pseudo-democracia. Então isso passa a ser extremamente importante. Eu espero que as coisas comecem a mudar agora com a volta, o término do recesso. Eu espero que nós tenhamos um Senado de verdade, um Senado atuante, uma Câmara de Deputados que de fato trabalhe, que busque resgatar aquilo que se perdeu ao longo do tempo. Sem que se precise fazer nenhuma agressividade, nada disso. Vamos conversar e vamos impor. Alguém se lembra da Constituição? Será que está muito difícil hoje nós seguir todo o regramento de uma Constituição Nacional? Ou ela não vale mais nada? Então tem todos esses detalhes que eu acho que esse é o grande ano. É o ano de resgate. E utilizando um slogan que foi usado nessa marcha. Honrar o seu voto, seu título eleitor, né? Acorda, Brasil. Eu acho que nós já dormimos demais. Deitados em berço esplêndido já passou. Já passou está na hora de sair do berço esplêndido. Eu acho. Mas hoje a população já tem uma visão, assim, né? Eu lembro que quando era adolescente lá, nem se sabia o que era Supremo Tribunal Federal, né? Sabia, mas o nome dos jogadores da seleção brasileira sabiam de cor, né? E hoje em dia, meio que é o contrário, né? Se perguntar ali, o elenco da seleção... Não se sabe quem mas os ministros do Supremo ali já está na ponta da língua, né? Exatamente. Então, acho que é um tempo aí que a gente está passando que logo a gente já deve ter aí uma população mais consciente, né? Espera-se, né? Espera-se. Esses Banco Master aí, eu vou te dizer, é lamentável. É um escândalo atrás do outro, né? Isso é... Só escândalo, né? Só escândalo. 2 minutos fechando. Mais alguma mensagem, assim, bem objetivo para o telespectador.
não abra mão das suas vacinas. Não sei o que você pode dizer rapidamente em um minuto. Os cuidados com os animais sempre são esses, né? São os cuidados básicos, né? Antiparasitário externo, antipulgas, vermífugo, as vacinas, né? Os cuidados ali, onde vai ficar, né? Como a alimentação. Esses são cuidados básicos, assim, a gente sempre fala isso. A prevenção, assim como na medicina humana também, né? A prevenção é a melhor, né? Tem uma dúvida, vai ao veterinário, vai uma vez por ano. A partir de 7 anos de idade, eles já começam a ser animais com mais idade, ali são sênior já, geriátricos, né? 2 vezes ao ano, exame de sangue, exames básicos ali para ter uma informação, uma urinálise, né, para ter um dado melhor daquele paciente, ter um histórico dele também. Né? Porque esses bichinhos eles se inserem nas famílias, né? Exatamente. Passam a fazer parte das famílias. E tem durado muito, a gente faz aí profilaxia dentária de gatinhos, às vezes com 19 anos de idade. Né? Então é uma coisa que a gente olha ali e vê, e estão firmes. Firmes. Beleza. Coisa boa. Então tá aí as dicas aí do Oscar Dávila. Armazém 4 Patas, minha gente, tá? Ali na Domingos Crescêncio, exatamente 675, tá bom? O telefone lá é o... tá aqui... 3307-4004. 3307-4004. Isso mesmo. Tá bom. Muito bem. O programa vai embora, tá, minha gente? Como acontece aí há 33 anos. E amanhã, mais uma edição. Tá, Mário? Pintou mais 2 minutos aí, um para cada um de vocês aí. Então, tá dando. Eu queria... Perdemos o Grenal, mas eu queria aproveitar, porque raramente nós temos um veterinário. Exatamente. Eu me recordo que esses dias eu atendi uma paciente, uma senhora já de 50 anos. Como é que tu vai? Vou muito mal. Eu digo, o que aconteceu? Pois é, não estou me sentindo bem, estou muito deprimida. Eu digo, tá, mas aconteceu o quê? Morreu meu cachorro. Eu fiz até velório. Digo, então vai arrumar outros. Não, eu tenho mais 5 em casa. Tem uma coleção ainda. Vai chorar muito. Então, aproveita os 5 para te tirar. Voltar a ter a alegria do... O luto é uma realidade, né? Mas a gente está conversando até um pouquinho antes do programa ali. Os vínculos e os laços de amor entre as pessoas e os animais, assim, para mim, como médico veterinário, as coisas mais emocionantes que eu vejo no dia a dia no consultório. As histórias que a gente ouve, das relações que as pessoas criam com os animais. Aquela pessoa que diz assim, eu não quero esse gato dentro de casa, eu não quero esse cachorro dentro de casa, quando vê, tá abraçado. É verdade. Não, os bichinhos encantam, né? São extraordinários. E outra coisa, né? Eles não cobram nada e são amigos. Exatamente. E tem uma inteligência sem falar, né? Eu acho que isso a pessoa olha e diz, não está bem hoje, por isso que eu trouxe. Aí tipo, olha, não estava bem mesmo. A pessoa percepção, conhece, né? sabe muito bem. Percepção do instinto. Exatamente. Isso é fantástico. Muito bem. Vamos embora então. Amanhã, 20 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Fechou.